Então, damos sequência aqui em nosso palco Transformação 2. Durante todo o dia, estamos tratando nesse palco transformação sobre temas ligados aos novos processos. E nesse painel eu convido o Leonardo Gama, por favor, Leonardo, da Digital Solutions Consultant América, para falar sobre impulsionando negócios com inteligência artificial, soluções digitais da ABB. Olá, Leonardo, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação e fique à vontade, o palco é todo seu. Boa tarde a todos. Bom, quando a gente fala de inteligência artificial, né, e como impulsionar os negócios com inteligência artificial, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é simplesmente um blackout. A gente não entende o que tem por trás da inteligência artificial. Na maioria das vezes as empresas elas não se conectam com as tecnologias até efetivamente entrar com o primeiro pé dentro da tecnologia. E aí vem a segunda pergunta: o que eu faço com esse monte de dados? Como que eu me conecto com a tecnologia e eu posso alavancar os negócios da minha empresa utilizando esses dados? E a terceira pergunta que vem é: como essa tecnologia vai se comunicar com a minha operação, vai se comunicar com os meus engenheiros, vai se comunicar através das ferramentas que a gente tem e simplesmente poder guiar todo o nosso processo de otimização dentro da companhia. Dentro do que a gente tem estudado no mercado e por nossa experiência, 80% dos esforços são gastos com integração de dados, quando a gente fala de integração com a inteligência artificial. 73% é gasto com a falta de conectividade, a falta de uso dos dados dentro da própria companhia. A não comunicação entre os diversos setores que existem dentro da companhia, seja de RH, seja financeiro, e como que você conecta todos esses dados e essas metas com o setor produtivo, com a operação do dia a dia. E na maioria dos projetos que a gente vê, a inteligência artificial ela traz em média 40% de retorno de produtividade, seja em qualquer que seja a aplicação, em média. Pensando nisso, hoje a gente vai abordar a inteligência artificial em dois níveis. O nível operacional, então a gente vai falar um pouco de como alavancar e impulsionar os negócios, né, através da própria produção e aplicação de modelos de machine learning para a produção. E no segundo nível, né, que seria a última etapa da nossa apresentação, a gente vai falar especificamente como a nível corporativo você consegue obter vantagens, né, e impulsionar ainda mais os seus negócios. A nossa agenda hoje, a gente vai começar falando sobre controle avançado de processo, entrar um pouquinho dentro da parte de gerenciamento de energia, como essas duas tecnologias elas se integram dentro do processo produtivo e como tudo isso pode ser alavancado utilizando plataformas em nuvem e conectados ao business de cada um. Falando especificamente sobre o controle avançado, né? Hoje na indústria a gente tem os operadores tomando as decisões baseado nos dados de processo, né? E assim por si só fazendo as modificações conforme o feeling de cada um. Quando a gente passa a ter um controle avançado, né, com uma camada superior e esse controle fazendo toda a operação e escrevendo o set point dentro dos controladores, a gente não tem mais problemas de troca de turno e, consequentemente, a experiência de cada um diverge dos resultados que vão ser entregues ao final do dia. Os problemas que muitas vezes são feitos, né, dentro de casa são levados para dentro da empresa e isso acaba impactando a performance. E aqui a gente tem essa pirâmide que ilustra exatamente como que um controle avançado funciona. O modelo de machine learning ele passa a tomar as decisões, controla o processo e tem a retroalimentação para poder, de novo, tomar uma nova decisão baseada em dados.
Mas o que isso efetivamente pode trazer de resultado? Então imagina que o seu processo seja um processo de papel e celulose, onde você quer fazer uma economia de fibra, seja um processo onde você tem diversas caldeiras e você quer fazer economia de vapor ou economia de energia, se você tem um turbogerador, ou seja, processos petroquímicos onde você quer maximizar a sua produção. Aqui, nesse exato momento onde a gente identifica a variabilidade existente no processo, é onde existe o potencial oculto identificado que a gente pode ajudar vocês a trazer dentro do seu processo. Então, olhando para um processo onde você queira a maximização, né, a borda de variabilidade do processo ou os dados que estão mais próximos do limite superior dessa variabilidade é onde a gente encontra os parâmetros que efetivamente vão suportar todo o investimento e, consequentemente, o retorno de investimento. Num primeiro momento, com a aplicação da ferramenta, há uma redução da variabilidade e, consequentemente, com a redução da variabilidade, a gente passa a ter a possibilidade de otimizar esse processo. Então, o que a gente consegue identificar nessa tendência? A gente tinha uma tendência média, né, um pouco mais baixa, e a partir do momento que a gente fez a otimização, o valor médio, né, de savings ou de produção, ele passa a se modificar, trazendo resultados para a companhia. Pensando agora na complexidade disso tudo, como que é feito? Então você tem lá diversos processos se comunicando em tempo real, com essas interações tendo diversos impactos a nível de qualidade, a nível de produção, a nível de receita no final do dia, e isso tudo é modelado para entender qual é o comportamento do processo. Uma vez modelado, a cada instante do seu processo, a inteligência artificial, o machine learning, ele vai te entregar a predição de quais serão os eventos futuros, que a gente chama dentro da literatura de horizonte de controle e horizonte de predição. Especificamente isso, a cada iteração do processo, ele vai se retroalimentando e com essa retroalimentação ele gera novos set points, né, e sempre minimizando o erro da predição versus o erro do set point atual. Como que isso funciona na realidade? Né? Pensando no dia a dia da operação. Eu trouxe um caso aqui de um moinho para uma mineradora, onde todo esse processo ele passa a ter um entendimento de quais são os limites de operação. Então a gente não vai controlar o processo além do que efetivamente ele vai conseguir entregar. E dentro disso nós temos duas áreas, a área cinza clara e a área cinza escura, que efetivamente são o que aconteceu no passado e o que o machine learning está predizendo que vai acontecer no futuro. Eu vou fazer duas manipulações aqui, uma de incremento de alimentação desse moinho, que é o que efetivamente vai incrementar a produção, e num segundo momento eu vou fazer uma otimização de uso de água dentro desse moinho. O que é interessante? É interessante a gente ver que a cada manipulação que eu tenho do meu processo, as correções de trajetória que são feitas pelo machine learning, pela inteligência artificial, elas são feitas imediatamente, garantindo que os valores se manterão dentro dos limites superiores e inferiores de operação e, consequentemente, obtendo resultados extremamente expressivos para a sua linha de produção. Então, imagina isso, trabalhando 24/7, sem ficar doente, sem ter nenhum tipo de problema, sem ter troca de turno e, consequentemente, tendo diversas coisas que poderiam impactar nisso. E o mais interessante, e se meu processo tiver algum tipo de perturbação que eu não consiga medir? Eu consigo medir só a cada 20 minutos, 1 hora. É exatamente esses dois gráficos que a gente tem na parte inferior. E como vocês podem ver, eles são gráficos que efetivamente representam o tamanho do grão, o tamanho do minério que está vindo lá da mina e, consequentemente, a dureza disso. E nos gráficos superiores, pode ver que a partir do momento que ele identifica essa perturbação do processo, ele efetivamente consegue entender que pelo grão estar
menor e com a dureza menor, ele consegue alimentar ainda mais o moinho, maximizando a sua produção de saída. Falando agora um pouco sobre ESG, que é o assunto do momento, né? Entendendo um pouco como que isso e as empresas estão lidando com tudo isso. Então, olhando um pouco, né, sobre como as empresas estão se movimentando para isso, hoje a gente tem um entendimento que nenhuma delas estão dentro, ou a maioria delas, né, por linha de mercado, não estão dentro do que eles planejaram para a meta de 2050. Pensando nisso, né, e indo um pouco mais adiante, como que a legislação sendo mudada a todo momento está sendo adequada ou gerenciada dentro dessas empresas para atender essas legislações? Então, através de uma pesquisa, de um relatório que a Ernst Young fez a nível global, somente 37% estão efetivamente tendo um bom entendimento dos desafios que eles terão no futuro e estão conseguindo se adequar exatamente a esses desafios com as regulações que estão sendo geradas. 34% ainda tem dificuldade em ter dados para poder expor qual é a realidade do momento dentro da empresa. E outros 34% ainda estão definindo como coletar esses dados para efetivamente definir as prioridades dentro deste investimento, dentro dessa jornada, né, de ESG para zero carbono. Pensando em tudo isso, né, a gente tem uma solução que efetivamente ela é um processo de criação junto com a empresa. A primeira parte desse processo, né, em realidade, é você conseguir enxergar como que eu conecto os meus dados, né, a uma ferramenta que seja capaz de me possibilitar enxergar onde estão os maiores consumidores de energia. Quando a gente fala em energia, eu não estou falando só de energia elétrica, eu estou falando de emissões de carbono, eu estou falando de água, eu estou falando de outras energias derivadas, por exemplo, de vapor. Então, qualquer que seja a energia dentro da companhia, a gente consegue conectar e iniciar esse monitoramento. A partir disso, a gente tem que entender como que é a planificação, ou seja, como que é o planejamento para atender as demandas de consumo energético do mercado. Se você faz um contrato, né, esporádico, onde você tem picos de energia durante o dia e tem uma alta oscilação do custo energético para a sua produção, o que acontece muito para aquelas companhias que não possuem, né, geração renovável própria ou algum tipo de contrato vitalício com alguma planta de energia solar, isso pode efetivamente ser programado e entendido quais são as melhores opções para a gente adequar o nosso processo a essas condições. E por último, não menos importante, a partir do momento que você se adequa, você consegue planejar e então entender como que você vai conseguir economizar essas energias. Como que eu vou melhor manusear os custos energéticos da minha companhia, visto as demandas e a disponibilidade que eu tenho no mercado. E a partir daí, a gente já consegue ter novas indicações e conectar com o sistema anterior. Eu sabendo qual é o meu consumo de energia, eu entendendo qual é o perfil de consumo diário da minha planta, eu consigo efetivamente gerar indicadores para que todos os meus controles avançados eles tomem a ação necessária para poder fazer essa otimização em tempo real. Pensando em tudo que a gente fez já, né, dentro desse mercado de energia, né, aqui tem alguns clientes, né, e a maioria deles, o grande ponto que eles trazem para a gente é: eu não sabia que dava para fazer tanto e de forma tão integrada com as ferramentas que a BB pode fornecer. Apenas uma visualização de uma das plantas, né, de um dos sistemas que a gente tem, que é basicamente de forma integrada. A gente tem a parte que já foi executada, a parte futura que está planejada e também já está otimizada e que pode a todo momento ser efetivamente corrigida, né, e em tempo de voo, ou seja, você está
produzindo, houve uma perturbação no seu processo, houve alguma coisa e você consegue corrigir efetivamente em tempo real. Agora, pensando aqui, como que um sistema como esse, né, que basicamente ele passa a entender qual é o meu consumo e perfil energético das minhas demandas da planta, ele consegue se conectar com o APC. Vamos entender um pouquinho qual que seria uma situação extremamente complexa. Eu tenho uma planta de papel e celulose, onde ela tem uma produção própria de energia através das caldeiras, ela tem uma demanda altíssima das máquinas de celulose e de papel para um consumo de vapor, e efetivamente você tem uma conexão com a rede que você pode ter lá parques de energia eólica, parques de energia solar, ou até dentro da própria planta ter turbinas geradoras através de vapor. Como você imagina a complexidade de você pegar um site antigo que ele opera com gás, com energia elétrica, com óleo, ou até mesmo hoje em dia, que a grande pegada é utilizar biomassa. Pensando nessa complexidade de diferente idade, né, para cada tipo de equipamento, de tipo de combustível para cada tipo dos equipamentos, a gente pode efetivamente entrar exatamente na aplicação que eu vou mostrar agora. Essa aqui é uma aplicação onde a gente tem turbinas geradoras a vapor. Nós temos algumas caldeiras a gás, algumas caldeiras a óleo, e nós temos o custo efetivo de cada um deles dentro do meu otimizador em tempo real. Então, imagina o seguinte, eu estou com a minha produção de vapor, né, atendendo a demanda da planta, onde é a minha prioridade, onde eu realmente vou trazer receita para a empresa, e a todo momento eu vou ter oscilações de custo energético ou custo de produção diferenciado. A partir do momento que a gente liga o otimizador que vai coordenar todos esses sistemas baseado no custo efetivo que existe dentro da nossa planta, ele passa a traçar um novo perfil de custo ótimo de operação. Ele identificando esse custo de perfil e todas as prioridades de controle já sendo setadas internamente dentro do sistema e também conectado com a parte de predição do APC, ele passa a gerar targets para cada um dos equipamentos de maneira que eu consiga fazer uma otimização aqui em tempo real. E o que aconteceria, por exemplo, né? A linha azul ela está buscando a linha verde embaixo. O que aconteceria se, de repente, eu mudasse o custo do meu óleo? Eu fiz uma nova compra, infelizmente o Putin, né, ocorreu alguma coisa lá, o custo do óleo subiu, ou reduziu, né? Acabou a guerra, o custo do óleo reduziu, e a gente teve essa atualização dentro do sistema. Qual que é o comportamento do meu perfil? Imediatamente, o custo meu de produção ele vai cair. Ele caindo, eu tenho novos set points, né? E ao mesmo tempo, se eu tivesse uma troca de custo de energia elétrica, a mesma coisa aconteceria. Eu teria novos perfis de custo otimizado e automaticamente o próprio sistema ele vai buscar esses novos custos, fazendo a otimização em tempo real, considerando as predições e comportamentos de cada equipamento. Não menos importante, como que eu visualizo o balanço energético e o balanço de consumo e demanda da minha planta? Qual que é a forma mais fácil de entender quem são os consumidores e os geradores de vapor e energia? Passando um pouco mais à frente, e aí chegando já em uma era onde a gente está subindo o nível. Eu estou saindo da planta e de agora eu estou entrando efetivamente dentro da minha cloud. Eu estou entendendo como que eu conecto esses dados de processo, sejam eles dados de RH, sejam eles dados da minha produção, ou sejam eles dados da minha própria manutenção. Como que eu vou predizer a falha e garantir que eu vou ter uma otimização de disponibilidade de equipamento? E, consequentemente, eu vou produzir mais.
Então, esta é uma configuração hoje que a gente consegue conectar dentro de uma única ferramenta, uma única plataforma, qualquer que seja o tipo de dados, e a gente consegue disponibilizar modelos de machine learning. Nós conseguimos disponibilizar modelos preditivos para falha de equipamento, e nós conseguimos já disponibilizar modelos prescritivos de operação. Aqui a gente entra efetivamente como que a relação inteligência artificial passa a trazer informações, a se comunicar com o operador final. Pensando nas possibilidades de comunicação, a gente tem uma vasta plataforma onde você tem os adaptadores de integração para qualquer tipo de sistema. E se o sistema não está aí, a gente consegue desenvolver. Essa é a parte mais importante. Pensando um pouco na plataforma, né? As possibilidades que a gente tem. Nós temos parte preditiva, nós temos digital twin dos equipamentos, nós temos a parte de análise de dados, nós temos a parte de criação dos modelos no code, ou seja, a maior dificuldade hoje em dia é você pegar o conhecimento daquela operação ou daquele manutentor e colocar para ele fazer um modelo, sendo que ele não sabe como fazer o código. Aqui a gente consegue isso. E entrando dentro da análise de dados, né, dentro da forma como dispor esses dados, né, a nível corporativo. Então você pode ter indicadores para cada tipo do seu processo. A gente pode entender como especificamente a máquina de papel ou a sua planta de cimento ou a sua planta de mineração, como que está cada KPI. Entender como que está a quebra, né? Seja numa máquina de papel uma quebra de folha, seja no moinho um entupimento, seja na planta de cimento que tem os fornos, o consumo energético, né? O que é interessante? A gente já tem aplicações. A gente não está falando de nada que está distante. Já temos referências, já está acontecendo, é agora. Né? A gente não está falando de nada do futuro. A gente consegue conectar trazer todas as informações a nível de equipamento, a nível de datasheet e condições operacionais. Imagina que com essas informações, aliado a modelos que são criados ao redor de um equipamento, versus a condição de falha, os modos de falhas que existem nos equipamentos, nós conseguimos definir qual que é a disponibilidade desse equipamento, qual que é a vida remanescente e até modelos específicos para, neste caso, uma incrustação interna. Ou definir, por exemplo, quando que vai ser a minha próxima falha, a minha próxima incrustação, como que está o nível internamente. Então isso hoje já é uma realidade. Dentro dos modos de falhas, a gente tem mapeado e você consegue direcionar dentro da sua manutenção quais são os mais recorrentes. E a partir dos mais recorrentes, você consegue tomar as ações. Aqui é uma forma de você conectar os recursos humanos, né? E a última, né, e mais interessante, depois eu volto um pouco nos recursos humanos, é como que de maneira prescritiva a comunicação de uma inteligência artificial com a operação, ela se torna mais clara. Ele entende quais são os passos. Então aqui a gente tem quanto que cada uma dessas ações ela vai impactar efetivamente a saúde do processo, como que cada uma dessas ações elas são reconhecidas pelo operador, se já foram reconhecidas, quais operadores, e no final ele indica qual que é o set point ótimo para aquela condição de processo nesse exato momento. Ou seja, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de entender entre plantas se a experiência de cada operador versus o treinamento, o investimento em treinamento versus o resultado de cada planta, ele é resultante só da própria tecnologia ou ele é resultante de uma outra vertente de investimento em treinamento, capacitação, e você começa a fazer essas conexões.
Muitas vezes essas conexões que ficam a nível de RH, em outro sistema, em outras formas de fazer análise, elas não se conectam com o dia a dia da empresa. Um gestor ele não consegue fazer uma análise detalhada de qual é a real causa de uma boa ou de uma má performance. Esse seria basicamente a forma como hoje a gente está lidando com inteligência artificial, a forma como a gente já está aplicando inteligência artificial para nível de processo, estou falando on-premise dentro de cada planta, como eu estou falando também a nível de nuvem. E mesmo para essas aplicações na nuvem, hoje a gente tem algumas demandas de alguns clientes que eles têm aversão à nuvem, tudo bem. Pode ser uma condição de cibersegurança da atualidade deles. Então a gente volta a ter essas mesmas aplicações a nível de nuvem, on-premise. Então a gente também tem essa possibilidade. Lógico que o investimento dentro de um servidor para ter tudo isso e rodar de forma clean acaba sendo um pouco mais alto, mas é possível. E aqui a gente fecha, né, essa sessão. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que seja do interesse de vocês. Opa! Primeiro, parabéns, Leonardo, pela apresentação. A dúvida é o seguinte, você viu o que a gente faz, né? Então, imagine que eu tenho uma linha onde eu tenho uma interface operador, onde o operador atua. Essa linha ela tem uma lógica de funcionamento. Essa linha ela tem algumas variáveis que são os outputs, que eu vou controlar. Como que nós tentamos fazer isso, mas a primeira ideia era, vamos subir tudo para a nuvem. Aí depois, o que a gente faz com aquele monte de dados? Ninguém sabia. A inteligência artificial, ela é capaz de, com poucas variáveis, ela entender quais são as interações entre as variáveis de entrada e as variáveis de saída, entender quais são os limites em base à saída de produção que eu estou querendo. Ela é capaz de fazer esse agrupamento de como a linha mais ou menos funciona, ou nós temos que dizer para a inteligência artificial, essas são as variáveis, esses são os limites, né? E o output final é aquele. Como que funciona isso? Explica para mim. Bom, ótima pergunta. Existem algumas formas, na verdade, de a gente tratar tudo isso dentro de um processo de implementação de inteligência artificial. A primeira deles, e se você está tendo dificuldade com a dimensionalidade da quantidade de dados que você tem numa planta, você tem que aplicar alguns processos de redução de dimensionalidade. Por exemplo, PCA. PCA é um processo simples de redução de dimensionalidade que você consegue manter as variações do seu processo de uma forma que você consiga identificar o que está acontecendo, ao mesmo tempo que você consegue montar um modelo com aquelas variáveis. No outro lado, né, ao longo do seu processo, baseado no dado histórico, você já tem a resposta exatamente do que você falou. Que a inteligência artificial, num primeiro momento, ela não faz mágica, né? Ela vai fazer o que você já fez de melhor no seu passado. Como que eu estou dizendo isso? Ou seja, em algum momento da sua aplicação, você já atingiu um recorde de produção. Em algum momento do seu passado, você conseguiu atingir um recorde de produção com baixo consumo energético e com baixo consumo de recursos da empresa. Seja recursos a nível de fibra, químicos, água. Então, os próprios dados vão dizer para você, ou para a inteligência artificial, qual que é o benchmark. E aqui está o segredo. Com o benchmark em mãos, você vai ter uma primeira indicação do que você tem que fazer, para onde que você tem que seguir. O próprio processo ele vai te dizer isso. Então, e isso faz parte da implementação. A gente falando especificamente de controle avançado, ou do RTO, que é o Optimax, que é otimização em tempo real a nível de planta, quando você tem mais de um controle, uma complexidade maior, é exatamente isso que a gente faz. O processo já te diz
Lógico, uma vez otimizado, você tendo o controle na mão, 99% dos casos a gente supera as expectativas. Por quê? Porque você passa a entender como que o processo funciona de forma fina. E a partir do momento que você tem baixa variabilidade, qualquer modulação que você faz no processo, você tem uma resposta imediata. E ela pode ser uma resposta positiva ou negativa. Sendo positiva, você inclui dentro do modelo como um novo range de operação para aquela variável específica que vai te trazer retorno lá na frente. O que é muito interessante e acaba trazendo uma complexidade maior quando você tem um dead time, né, um tempo morto entre áreas muito grande. Como que você faz o tracking, né, de uma área que ficou pronta ao meio-dia, e você só vai ter esse material chegando na segunda área a partir das 18 horas. Como que você monitora isso? Como que você vai entender que as 18 horas que entrando é um processo com a qualidade X que ficou pronta ao meio-dia? Então isso faz parte de um manuseio que já entra em uma outra tecnologia que chama MES, para você conseguir fazer todo o monitoramento de execução da sua planta. Tá? Respondi? O meu objetivo, o meu sonho, né, era no meu cliente ter uma tela que seja 1/4 dessa tela aí, aonde tem o layout da planta, tá, com uma inteligência artificial. Primeiro, usar a inteligência artificial nos meus modelos para achar o tuning correto com a produção perfeita. Okay? Depois eu levar isso para o mundo real, aplicar de novo a inteligência artificial. Aí imagina, eu tenho uma tela com o layout da planta e esse layout vai falar assim, ó, de repente, num certo ponto ali, começa a ficar vermelhinho. Ele vai falar assim, ó, alguma coisa estranha está acontecendo ali, vai lá dar uma olhada. Sabe, é um sensor que não está acionando correto. Ou é alguma função que está estranha. Que a inteligência artificial, assim, muito antes do problema ocorrer, ela já indicasse, ela fala assim, ó, vai lá e dá uma olhada, que tem alguma coisa que não está batendo com os números do passado. É isso? Temos essa tecnologia. Chama Anomaly Detection. Ela faz um rastreio em todo o seu processo, faz uma etapa de clusterização, faz uma etapa de entendimento do que é uma operação boa, o que é um instrumento, seja uma válvula. Vou dar um exemplo de uma válvula, por exemplo, uma válvula de controle. Então, como que você mede se a válvula está boa ou não? Efetivamente, você vai aplicar uma modulação nela de 10 a 30 e você vai medir o tempo. Se o tempo passou de 2 segundos, que é o benchmark que você tem, e foi para 5, você está com válvula começando a ter travamento, ou problema de mancal, ou incrustação interna e isso está prejudicando a movimentação, ou o motor está queimando. Através desses parâmetros e medição de corrente, e aí a gente tem potência versus modulação, a gente consegue identificar exatamente isso. Hoje a gente já tem essa tecnologia, esse processo. Chama Anomaly Detection. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Satisfeitos? Temos tempo. Então é isso. Leonardo, super obrigada aí pela sua participação com a gente. Espero que você fique mais um pouquinho com a gente.